Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Gessé Soares de Ciências e a gente está aqui para a nossa videoaula da semana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações climáticas. Na semana passada, o nosso vídeo, a nossa aula foi sobre as zonas climáticas, definição de clima, o que é tempo, como que nós diferenciamos, quais são os recursos que nós podemos fazer, podemos utilizar, perdão, para poder definir o que a gente chama de tempo atmosférico, que é aquela situação momentânea. E aí a gente comentou que o tempo atmosférico ele pode estar mudando constantemente, ao contrário do clima, que precisa de uma quantidade de informações de pelo menos 30 anos para poder ser definido. Hoje nós vamos ver algumas ações que provocam no nosso dia a dia alterações climáticas e contribuem principalmente para a mudança do clima. Olha como é importante mudança do clima em várias partes da superfície terrestre, em várias partes do nosso planeta Terra. Bacana? Dentre as principais alterações que nós podemos ver e que nós constantemente escutamos em jornais, lemos em revistas, vemos nos noticiários, é o fato do aquecimento global. O aquecimento global é um agravante na nossa temperatura, no nosso tempo atmosférico e que a cada ano que se passa nós vamos sentindo aos poucos as consequências do fato das temperaturas médias anuais no planeta estarem subindo. Uma grande causa desse aumento de temperaturas é o chamado efeito estufa. Antes de nós explicarmos como as ações externas podem influenciar no efeito estufa, vale a pena nós lembrarmos que o efeito estufa é um efeito necessário e natural no nosso planeta. Por que ele é necessário e natural no nosso planeta? É graças ao efeito estufa natural que as temperaturas do nosso planeta elas não sofrem variações muito grandes. Se o nosso planeta não tivesse uma atmosfera que possibilitasse de forma natural o efeito estufa, nós teríamos dias extremamente quentes e noites extremamente frias, noites muito geladas, com oscilações de temperaturas muito grandes, o que levaria, por exemplo, à incidência de muitas doenças e agravar problemas respiratórios em grande parte da população. Então é graças a um efeito estufa natural que a temperatura do nosso planeta ela meio que não sofre muita variação. Você vai ver pouca variação. É por isso que quando a gente vê a previsão do tempo, sempre se fala, olha, temperatura mínima, temperatura máxima, e a gente, apesar de em alguns lugares ter uma variação de 15 graus até 20 graus, mas não passa disso. Agora imagina uma situação onde a alteração poderia ser na ordem de 60, 70 graus. Ia ser muita diferença de temperatura muito grande, e isso seria um grande agravante. Porém, as ações, principalmente ações do ser humano, têm contribuído para acentuar o efeito estufa. Como assim, Gessé? Ações como queimadas, ações como queima de combustíveis fósseis, utilização de combustíveis não renováveis, digamos assim, combustíveis que liberam para a atmosfera poluentes, têm contribuído para aumentar essa incidência do efeito estufa. Não é só queima de combustíveis fósseis, até mesmo práticas da pecuária, práticas da agricultura, elas têm piorado o efeito estufa, elas têm feito com que o efeito estufa fique mais acentuado no nosso globo terrestre. Vamos entender como que essas práticas podem contribuir? Vamos lá? A queima de combustíveis fósseis, ela gera para mim, como produto das queimadas, queimas de florestas, até mesmo aquela simples queima do lote baldio aí perto da sua casa, por exemplo, a fazer a limpeza, querendo ou não, isso é um agravante. As queimadas de matéria orgânica, elas têm costume de liberar para a atmosfera dois gases que são extremamente poluentes. Um chamado de gás carbônico e o outro chamado de gás dióxido de enxofre. O gás carbônico é o que mais contribui para o efeito estufa. O acúmulo de gás carbônico na atmosfera faz com que a atmosfera fique como se fosse uma grande camada que
permite a entrada de raios solares, junto com o calor provindo desses raios solares, mas que não deixa o calor ir para fora da atmosfera. Então a gente tem, esse é o efeito estufa, uma camada atmosférica que não deixa o calor ir embora. Então acaba que o calor ele fica preso na atmosfera. Só que com a maior quantidade de gás carbônico, eu vou ter maior a coluna dessa atmosfera, ou seja, maior é a blindagem para impedir que o calor vá embora. Então o calor vai ficar muito mais concentrado no globo terrestre, o que acarreta o aumento da temperatura média anual em várias regiões do país. Já o outro gás, que é o gás dióxido de enxofre, que eu comentei para vocês, ele tem uma contribuição em um outro agravante climático, uma outra poluição ambiental, que a gente chama de chuva ácida. Chuva ácida que destrói plantações, pode causar, por exemplo, manchas em latarias de carros, pode degradar monumentos históricos de mármores, pode até mesmo causar leves queimaduras na nossa pele. Então tudo isso em consequência de queimadas. Outro gás que contribui muito para o efeito estufa, para aumentar o efeito estufa, é a liberação de um gás chamado metano, que tem fórmula CH4. O gás metano ele é principalmente liberado na decomposição de matéria orgânica e até mesmo no processo de metabolização de alimentos de muitos animais, principalmente do gado. Vocês acreditam que o nosso estado de Goiás, o que mais polui o ambiente é o gado e não os carros? Os carros, motos e, por exemplo, a população de gado, a quantidade de bovinos no nosso estado é tão grande, e que eles liberam muito desse gás chamado gás metano. E esse gás metano, ele também é um poluidor, porque ele vai causar essa sensação do efeito estufa. Outros gases que também são liberados em processo de queimada são chamados de óxidos nitrosos, e esses são mais perigosos ainda, muito mais perigosos. Por quê? Porque existem dados científicos que eles podem aumentar mais de 200 vezes a sensação de aquecimento, o fator de aquecimento que o próprio gás carbônico faz, que eu falei para vocês. Bacana? Então a gente tem vários poluentes. E aí, nós precisamos pensar em medidas que vão diminuir a emissão, principalmente desses poluentes. Medidas que começam no pequeno, ou seja, começam com nossas atividades do cotidiano, até medidas em ordem grandes. Por exemplo, vamos começar a pensar pequeno. Começar pequeno. Como que nossas ações podem diminuir o efeito estufa, pode diminuir essa questão da poluição ambiental? Primeiro, começa na sua seleção de lixo, você selecionar qual é o lixo que você vai despejar, fazer o que a gente chama de coleta seletiva. Por quê? Porque quanto mais você separa o seu lixo dos materiais recicláveis, dos não recicláveis, você consegue ter uma menor quantidade de matéria orgânica jogada no ambiente. Essa quantidade de matéria orgânica que não é jogada no ambiente não vai sofrer decomposição e não tem como liberar gases como o metano, que é um produto da decomposição. Outra coisa, quando a gente seleciona o lixo, coloca lá a parte reciclável e a gente manda para reciclagem os materiais específicos, nós temos uma renovação daquele produto. Então, indústrias vão precisar gastar menos energia para poder fabricar novos materiais. E já que a gente falou de energia, até a economia de energia na nossa casa é uma contribuição para diminuir isso. Porque se você consome menos energia, a barragem elétrica não vai precisar produzir tanto, uma usina termoelétrica não vai precisar queimar tanto a lenha para poder abastecer sua casa. Então a gente tem essa ideia. Trocar, por exemplo, o uso de automóveis pela circulação, principalmente com bicicleta. Em épocas de pandemia, nós temos visto cada vez mais que o pessoal tem andado mais de bicicleta, e isso é uma prática legal, porque você deixar o carro parado em casa, você trocar um veículo movido a queima de combustível por uma bicicleta, por um patinete, por exemplo, ou simplesmente fazendo uma caminhada, diminui muito a quantidade de gás carbônico que nós liberamos para a atmosfera. Então são ações simples no nosso cotidiano que já contribuem para muito. Agora, o que seria uma ação grande? Uma ação grande são medidas que um país, por exemplo, adota a fim de diminuir a poluição. Vira e mexe, nós encontramos nos jornais alguns
encontros ambientais, vários encontros ambientais. Um dos mais famosos aconteceu na década de 1990, antes do nosso século, que gerou para mim o chamado Protocolo de Quioto, onde a gente teve vários países participando e tomando medidas para tentar salvar o planeta, prolongar a vida do planeta sem sofrer essas avarias de alterações climáticas. O Brasil, por exemplo, tem uma proposta bem interessante, que é diminuir a emissão de gás carbônico até o ano de 2035. Segundo o protocolo que o Brasil assinou, o projeto é que o Brasil diminua em 37% as suas emissões de gás carbônico até 2035. E até 2043 essa quantidade chegue a um valor muito maior. Muito maior. Além disso, propostas como, por exemplo, melhorar o Código Florestal, impedir o desmatamento de florestas acentuado, promover o reflorestamento de grandes áreas, tá bom? Tudo isso são medidas que vão contribuir para a gente ter uma renovação do nosso globo terrestre. Alguns países são bem avançados. Hoje nós estamos dia 19 de novembro, e ontem eu escutei no noticiário, ontem eu estava escutando alguns noticiários enquanto eu preparava essa aula, de que o Reino Unido, o primeiro-ministro do Reino Unido, assinou um documento em que até 2050, e olha que 2050 não está longe, você vai estar vivo em 2050 para ver isso. Até 2050, todo o Reino Unido vai estar, ele vai ser, só vão ser comercializados no Reino Unido carros elétricos, por exemplo. Esquece carro movido a gasolina, esquece carro movido a etanol, a diesel, por exemplo. Até 2050, o Reino Unido se comprometeu, é assinado isso em documento, de que em 2050 não vai ter mais carro movido a gasolina, movido a álcool, movido a diesel no país. Serão apenas carros elétricos ou carros movidos a combustíveis do futuro. Um combustível do futuro é o gás hidrogênio, por exemplo, que quando queima, em vez de liberar gás poluente, libera água. Sai água do escapamento. Olha que legal. Então, essas são medidas em grandes prazos, tomadas por um país para poder diminuir essa incidência dos chamados efeitos estufas. E a partir do efeito estufa, eu tenho várias consequências a partir disso. Eu tenho fenômenos como um fenômeno conhecido principalmente na América do Sul como El Niño. O que é o El Niño? É uma mudança drástica no comportamento climático de uma região. A gente tem que o norte do nosso país, o norte do Brasil, por exemplo, é um clima mais seco, é um clima partindo para o árido. E a região sul, nós temos um clima um pouco mais denso em chuva, com uma quantidade maior de água. O El Niño, ele provoca para mim a alteração disso. Ele vai provocar para mim enchentes lá no norte e seca no sul. Muda totalmente o comportamento. Eu tenho uma outra consequência que pode também estar ligado com poluição, que é a destruição na camada de ozônio, onde a gente tem uma maior incidência de raios luminosos, que podem provocar, por exemplo, câncer de pele, porque chegam raios com mais energia, que causam mutações genéticas nas nossas células. Então, tudo isso está ligado também com essa questão de poluição. E aí é a poluição que explica as principais alterações climáticas que nós estamos encontrando e vamos sentindo pelo globo terrestre ao passar do tempo. É possível que constantemente a gente pensa, opa, ano passado não fazia tanto calor, ano passado choveu mais, não estava tão seco, por exemplo. Já pegou se imaginando desse jeito? Tudo isso explicado por conta dessas alterações, tá bom? Essa era a nossa aula de hoje. Para reforçar o conteúdo, não se esqueçam das atividades da apostila, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.